Seja bem-vindo a mais um vídeo e agora estamos com um cenário novo novamente, né? Então vocês precisam entender o que nós estamos fazendo aqui. O cenário anterior é o escritório da nossa agência de marketing e vendas. E, cara, perdeu sentido gravar lá porque tinha uma academia, primeiro, uma academia de frente, que as crianças ficam fazendo barulho do caramba. E também aqui é melhor para eu poder gravar e descansar, que nem agora, é 9h30 da noite, eu tinha que gravar lá, vim para casa, e aqui é o mezanino da minha casa. Você lembra aqueles podcasts que tinha a mesa de sinuca? É aqui em cima no mezanino da minha residência, que a mesa de sinuca está até ali do lado, e eu trouxe todo o meu estúdio de gravação aqui para cima. Então a agência de marketing continua lá no nosso escritório novo, e o estúdio eu trouxe para cá para eu ter mais facilidade para gravar conteúdos para vocês. Nesse exato momento, esse vídeo é o vídeo de número 94, desses que eu vim para o YouTube gravar vídeos diariamente. Então, eu sempre penso que quando você tiver algo para você ter que fazer diariamente, que você venha ter disciplina, você tem que facilitar esse processo. Então, vir para a minha casa é uma forma de eu deixar fácil esse processo para que eu venha manter a minha consistência de estar aqui diariamente. Então, agora eu vou gravar às vezes durante a manhã, depois que eu chego da academia, antes de eu ir trabalhar, antes de eu ir para o escritório, ou à noite, como hoje, que eu cheguei depois de um dia de trabalho, de várias reuniões com clientes, tudo, etc. E eu consegui tirar um tempinho para gravar antes de ir dormir. Certo? Então aqui, ó, seja bem-vindo ao meu cenário novo, aqui os vídeos do professor Abílio, bem legal. O vídeo de hoje, eu vou pegar duas informações importantes, que tem tudo a ver com o que eu mais tenho falado nesse tempo todo de supermercado, que é o que tem feito a diferença e que eu tenho visto dando resultado dos melhores supermercados do Brasil, nas grandes redes de sucesso, aquelas do rankings milionários, que é a questão dos 7 pilares, né? Que entra a experiência de compra, mix, precificação, qualidade nos perecíveis, ações promocionais, inovação e diferenciação e marketing, comunicando tudo isso. Então, quem me acompanha aqui constantemente vê que eu bato nessa tecla, que foi os pilares que eu vi em todos que faturam muitos milhões, seja redes gigantescas ou seja bons supermercados de bairro. E toda vez que eu encontro algum conteúdo que conversa com esse assunto, que valida todos esses assuntos, ou parte deles, eu faço questão de pegar. Então hoje, pela tarde, eu parei um momento lá para estudar um pouco e eu parei para assistir esse vídeo da Scantec. A Scantec, que para muitos é apenas um programa onde as indústrias pagam verba, começou com a Ambev, vocês acham apenas que é isso, mas na verdade a Scantec é uma ferramenta de dados que vale ouro. Só não chegou ainda para o pequeno varejo, mas eles têm uma ferramenta que ajuda no mix, no sortimento, que pega os dados de todas as lojas, de todas as regiões do Brasil e vê as demandas e vendem isso para as indústrias, né? É para isso que serve a Scantec. É uma plataforma de dados que leva informação para a indústria trabalhar melhor em cada região do Brasil, o seu mix, o seu espaço de venda, a sua concorrência. É muito semelhante com o que a Nielsen também faz. As duas são até concorrentes. Scantec e Nielsen são concorrentes de dados que vende para a indústria. A própria Nielsen também atende varejo, mas tanto a Nielsen quanto a Scantec, o programa de mix e sortimento deles é exclusivo para grandes redes, infelizmente. E essa é uma briga que eu tenho, briga no bom sentido, travado com ambas, né? Conversado para liberar essas informações para o menor varejo, para que nós podemos ter um mix muito melhor dentro das nossas lojas, para que nós venha entender o que vende muito na região que eu ainda não tenho na minha loja, para eu entender qual subcategoria ou até SKU tem potencial e eu estou perdendo dinheiro porque eu não estou trabalhando bem aquele SKU. Porque quando você pega os dados dessas duas grandes ferramentas, você consegue entender o que a praça performa que você não. Então, qual é a marca de café que vende muito na praça e você não vende? Isso, para mim, é uma riqueza extraordinária. Então, e aí eu estava estudando hoje o Show Business, né, com Bruno Maier, e eu achei esse vídeo aqui com o CEO da Scantec. Eu já visitei tanto a sede da Nielsen quanto a sede da Scantec. Isso tem entre 1 mês e meio a 2 meses, justamente para que os meus clientes da minha agência de marketing e vendas
tem acesso a esse material de portfólio de mix e sortimento. Nós já temos uma base dentro da nossa agência, com uma base com mais de 20 mil SKUs mais vendidos, focado muito na grande São Paulo, mas que muitos deles servem em escala nacional, e nós começamos a executar essa ferramenta nos nossos clientes para melhorar mix, melhorar sortimento, que é um dos pilares do 7 que eu sempre falo. E aí, aquilo que eu falei, quando eu vejo o conteúdo que embasa essa tese nossa aqui, de supermercado de sucesso de vendas, eu faço questão de trazer para você. Então eu trouxe 2 conteúdos hoje. Um é o vídeo se eu não me engano é Gustavo, o nome do rapaz, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no meu Instagram, no meu WhatsApp aqui. Deixa eu ver o nome dele. Tomás Machado, CEO da Scantec, trabalhou na Ambev há anos. Scantec é uma empresa uruguaia, fundada por donos de redes de supermercado. Então olha só o que o cara fez, tá? E também o material do Michel Jasper, o nosso amigo, já veio no nosso podcast, que ele postou no LinkedIn, que é uma riqueza, que vem tudo de encontro com o que eu falo aqui todos os dias, através de dados. Então não é achismo, aqui é informação. Então vamos primeiro começar com o material aí da Scantec, com o Tomás, nessa entrevista com o Bruno Maier, e você vai ver o que ele fala sobre dados de supermercado para esse ano, né, para o ano passado, 2024, para esse ano 2025, para onde vai a inflação e o que o consumidor tem procurado em supermercados, qual a experiência ele tem buscado viver. Tudo nesse podcast, vamos reagir aos principais trechos. E antes de eu derrubar o conteúdo, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e as notificações. Aqui na minha casa pode ser que aconteça algumas coisas diferentes, como por exemplo meus gatos subir na mesa. Não se espante se no meio do vídeo um deles passar aqui. Nós temos 2, o Xande e o Vini, um branquinho e um pretinho frajolinha, e às vezes eles são bem cheiridos, já eles sobem aqui. Não estranhem se eles aparecer, tá bom? O pior é ele derrubar as coisas que tá ali, mas vamos seguir o vídeo aqui. Bora para o conteúdo. E voltamos com o Show Business. Ele comanda uma empresa de inteligência de dados que está no Brasil há 10 anos. O crescimento nesse meio tempo se traduz em um dado importante. Os sistemas da companhia comandada por ele estão conectados a 85% dos pontos de venda do varejo alimentar, seja de atacarejo, seja de uma mercearia de bairro. A Scantec, fundada no Uruguai, processa os dados para fornecer inteligência de mercado. Nós vamos, neste bloco do Show Business, conversar com o Tomás. Ou seja, 85% de todo o varejo brasileiro já está conectado na Scantec. E aí eles sabem totalmente a demanda de cada cidade, de cada estado. Cara, essa informação é ouro. É diferente da Nielsen. A Nielsen só pega redes de 5 lojas, a partir de 5 lojas, para poder colaborar e pegar dados. Entendeu? Então essas são as diferenças das 2 grandes empresas. Porém, eles não retornam para o pequeno varejo essas informações. Eles só retornam para o grande varejo que tem a informação e para a indústria que é para quem eles vendem essa informação e ganham dinheiro. Pode continuar. Tomás Machado, CEO da Scantec. Tomás, brigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio. E com tanto dado que vocês processam, que vocês têm o domínio a cada segundo neste país, eu queria que você falasse para a nossa audiência como foi o varejo no Brasil em 2024 e como será em 2025. Muito bom. Primeiro, muito obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Sou um grande fã. Então é um prazer estar aqui, principalmente falar do assunto que a gente adora, que é varejo, né? Então, falando um pouco do varejo, já começando a conversa falando de varejo, o ano de 2024 foi muito bom para o varejo alimentar brasileiro. A gente teve um crescimento de 5,4%, então um crescimento bom, acima do PIB, né? Então foi um crescimento super interessante e um crescimento muito saudável, porque a gente teve um crescimento não só algum crescimento de preço, mas crescimento também dos volumes e do consumo. Então o consumo teve uma participação muito grande nesse crescimento. 2025 ele parece ser um ano mais desafiador nesse sentido. A gente vê que a inflação ela está acima dos números, né, dos patamares que a gente viu. A gente já está vendo a inflação alimentar também muito grande, principalmente puxada por commodities. Então a gente vê que vai ter, nesse 2025, esperado um aumento de preço do varejo alimentar, dos alimentos em geral. Isso gera algumas tendências para o varejo, né? Quais são essas tendências que a gente vai ver agora em 2025 no varejo alimentar? A gente definiu 3 grandes tendências. A gente conversa muito com o varejo que se planejou agora para 2025 e a gente viu 3 grandes tendências. A primeira é o preço, que vai estar mais elevado dos produtos, com algum arrefecimento no consumo. Péssima notícia, né?
péssima notícia. Porque em 2024 os alimentos já aumentaram, principalmente no segundo semestre. Principalmente no segundo semestre. No primeiro Quer semestre, dizer, vai aumentar ainda mais em 25. a expectativa é que continue essa tendência que a gente viu no segundo semestre. A não ser que algo mude economicamente, a tendência é que continue com esse mesmo aumento de preço e algum arrefecimento no consumo. Aí, ó, esse é o cenário ruim. Porque a inflação subir, os preços subir, é uma coisa. O pior é a renda do consumidor não acompanhar isso. E aí é onde se diminui o consumo, que é o arrefecimento que ele falou ali dos produtos. Você não vende a mesma quantidade. Você diminui em volume e você aumenta em preço. E aí você vai ver sua venda valor, ela até se mantém ou ela sobe, mas a venda em quantidade de produto vendido, ela diminui. E quanto mais a inflação corrói o dinheiro do consumidor, menos eles compram as outras coisas, que são supérfluo, que é onde nós temos margem, onde nós temos gordura, é aquele iogurte, é aqueles sucrilhos, é aquela Nutella, é a picanha que o Lula prometeu, e aí prejudica todo mundo, nós não ganhamos. Bom é quando a nação está bem, tem dinheiro na praça, o consumidor não faz questão de ir lá pegar, andar 20 minutos de carro para ir para um atacarejo, ele vai comprar no supermercado do bairro mesmo, que a diferença para ele pouco importa, e aí é bom para todo mundo. Então não é o que está acontecendo em 2025, nós vivemos uma inflação surreal, que inclusive essa inflação estava trazendo uma impopularidade para o governo Lula, que eu torço para que saia em 2026 e vaze desse Brasil para nunca mais, que a inflação estava trazendo essa impopularidade, mais as taxas, e agora vem a taxa do Trump, que o Lula me pega uma narrativa política e de soberania e ele recupera um pouco da popularidade. Esse tarifaço do Trump, eu não peguei para fazer um vídeo ainda, porque você não sabe muito o que vai acontecer. Então eu gosto de trazer um vídeo com fatos concretos, mas assim que eu tiver... Mas na teoria, espera-se que caia o preço no mercado interno, porque logo que nem o agro, o café, que exportava produtos para os Estados Unidos com uma taxa de 50%, é como se eles perdessem esse cliente. Logo, a produção deles estão ali, eles precisam vender para outros lugares. Então, se eles não encontrarem um cliente no exterior, eles vão ter que derrubar esses produtos aqui no Brasil a um preço mais baixo para escoar sua produção. Então, pode ser que esse tarifaço do Trump, é uma teoria, tá? Na prática é outra, derrube os preços no mercado interno. Mas, se o Brasil conseguir escoar para outros os países, num preço, não precisa ser no mesmo preço que vendia para os Estados Unidos, mas um preço um pouco melhor, eles continuam mandando para fora e não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que os Estados Unidos vai pagar muito mais caro num produto ou vai comprar de outro lugar porque ficou mais caro por causa da taxa do Brasil. Mas é mais ou menos isso um pouco do cenário no que condiz a inflação. O consumo continua crescendo, mas com algum arrefecimento também no consumo. Então isso é ruim porque você tem um volume de consumo menor. E uma atenção do varejo, principalmente no preço, na precificação e nos estoques. O custo de capital muito alto, então o varejo vai estar muito focado no controle de estoque na cadeia, porque isso é custo de capital e é muito arriscado para o varejo estar nesse cenário. Sabe uma coisa que eu percebo fazendo a cobertura aí de negócios já há algum tempo? Eu acho que nos últimos 2, 3 anos teve uma mudança. Esse ponto que ele falou também é importante, que é o custo de capital de estoque. Quanto mais inflação você vem tendo, você precisa ter mais controle na sua gestão de estoque, no seu custo do dinheiro parado desse estoque inflacionado que está ali. Então, cara, foco no controle de estoque. É o que eu falo aqui na gestão de compras, comprou, vendeu. Deixa o boleto para o lado de lá do fornecedor. O fornecedor, ele é treinado, gerente de vendas, coordenador de vendas, vendedor, para passar produto de lá para cá. Os donos do supermercado não são treinados para comprar só o que ele vende. Então, o meu papel aqui como comunicador para donos de supermercado é treinem para você passar para o lado de cá somente o que você precisa. Girou, vendeu para você fazer caixa. Ah, Thiago, mas você não aconselha o produto vai explodir comprar mais? Sim, se você tiver caixa. Se você não tiver caixa, comprou, vendeu. Custo do capital de estoque, você vê o que ele falou ali. Então, um baita código também. Pode continuar, produção. No varejo alimentar brasileiro, que é uma aceleração do atacarejo, né? A mistura do atacado com varejo. Cresce sem parar. A gente recebeu, inclusive, meses atrás, o presidente do Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire,
E ele mesmo falou do quanto representa o atacarejo por um grupo do tamanho de um Carrefour no Brasil. 70% hoje. Você tem uma explicação por que o atacarejo não para de crescer no Brasil? Excelente ponto, Bruno. Essa segunda tendência, primeiro um abraço aqui ao Stefan, nosso parceiro também de negócio aqui no Brasil. O atacarejo é outra grande tendência que a gente vê. Desde a pandemia a gente vê uma aceleração desse canal e quando você tem esse crescimento de inflação, naturalmente o consumidor ele alterna a jornada de compra dele para canais onde tem um preço mais descontado, onde tem mais promoções. Então a gente vê essa migração do consumidor para o atacarejo, principalmente em anos de inflação maior. Você lembra que logo pós-pandemia teve picos de inflação altos. Sempre que tem esses momentos, o consumidor ele migra para o atacarejo, né? Então a gente imagina, em 2025 a gente estima que esse canal vai... Por isso que é importante você que nos acompanha saber muito bem quem coloca no governo do Brasil. Então você verifica aí, por causa da inflação, olha os dados. Se há uma migração para atacarejo. Então, cara, o governo Lula, mais a pandemia, tem total parcela no crescimento do atacarejo. Então, porque subiu um pouquinho o preço, isso conduz o consumidor a migrar de canal. E aí, o que acontece? Por isso que abriu tanta bandeira de atacarejo, sem contar as existentes, não pararam de crescer. Que é esse modelo de mercado de atacarejo. Porque o dinheiro fica curto para o consumidor final. Então, nós já vimos no vídeo do Belmiro Gomes, até nessa entrevista aí com o nosso colega aí desse programa da Jovem Pan, que o atacarejo é em média de 10% a 15% mais barato. E aí, conforme vai consumindo o poder de compra do consumidor, ele vai migrando para o atacarejo. Então, em grandes inflações, se migra para o atacarejo. O que é o contrário disso? Uma economia estabilizada. E a economia estabilizada está totalmente ligado a Congresso, Senado e governo executivo. Então, cara, está chegando a eleição ainda, aí nós temos que ser estratégicos que nós vamos colocar no poder, certo? Pode continuar. Crescer ainda mais. Mas o atacarejo, ele é garantia de preço menor? Ele trabalha com um modelo operacional mais eficiente, né? Então ele consegue oferecer preços mais atrativos. E ele começou a aumentar as ofertas, porque a gente vem do atacado, que tinha muito esse conceito de baixo preço, mas ele começou a incorporar áreas que tradicionalmente o atacado não tinha, como o açougue, a padaria, e se transformou no atacarejo, né, para o consumo que não só atinge o consumidor de industrial. Aí é pilar 1, vários pilares, olha só, do que eu falo sempre. Quando o atacarejo implanta os setores, os serviços, né, Atacadão, Açaí e o Mateus, eles estão melhorando pilar 1 da experiência de compra, pilar 2 de mix, pilar 3 de qualidade dos perecíveis. Esses 3 pilares. Por isso que eu falo, olha para onde o atacarejo foi. E você não pode errar nem no básico, entendeu? Pode continuar. Mas também o consumidor do dia a dia, que vai lá fazer suas compras. E não teve essa migração também. Não deve ser só preço menor, né? Deve ter promoção, né? Leve 3, pague 2. Com certeza. Deve ter um monte de... Com certeza. A atividade promocional no atacarejo ela é maior, ela em média é maior do que nos outros canais, supermercado ou mercearia de bairro, né? Ô, Tomás, você está quantos anos na empresa? Na Scantec há 2 anos. 2 anos, né? Qual foi? Porque eu imagino que a sua empresa, né, que é a inteligência de mercado a partir de dados, vocês fornecem insights para os clientes de vocês, né? Insights para melhorar a produtividade. Qual foi o insight mais valioso que o varejo alimentar obteve a partir da leitura de tantos dados? São tantos insights, Bruno, é super interessante. Fala alguns. Podemos dizer vários como tendências de canais, é super importante acompanhar. Eu sempre digo que hoje eu trabalho há 20 anos próximo do varejo alimentar, seja na indústria e agora do lado de dados e informação. E eu sempre falo alguns números do Brasil que são impressionantes. O Brasil é um país muito diverso. Então é super difícil você se planejar um país, seja indústria, seja varejo, você atuar no Brasil é um desafio. E com margens nem sempre fácil, com inflação, então é sempre difícil. Alguns números para a gente ter uma ideia, a gente tem mais de 1 milhão de produtos que se vendem no varejo alimentar brasileiro. 1 milhão. Agora a gente pensa numa loja, uma loja tem 12 mil, um supermercado tem 12 mil produtos aproximadamente. 12 mil então você já começa tendo que entender desses 1 milhão de produtos. 1 milhão é Olha só, ele está falando de 1 milhão de produtos no Brasil, mas que em média tem 12 mil SKUs. Então já olha para o seu mix aí, ó. Tá falando do outro pilar do 7, tá? Pilar mix, 12 mil SKU. Inclusive nós pegamos um cliente nosso, tivemos uma reunião hoje, ele tem em média 3.500 SKU, fizemos um planejamento que ele vai aumentar 2.500 SKU. Ainda nós separamos até por subcategoria, aonde ele tem que aumentar. Nessa você vai aumentar 200, nessa você vai aumentar 300, por ordem do que mais vende para o que menos vende.
e da nossa planilha de mais de 22 mil SKU. Então, ou seja, mais de 22 mil SKU, ele vai sair de 3.500 para 6 mil SKU e ainda vai faltar 14 mil. Eu só passei para ele o prioritário. Por quê? Porque nós somos uma agência de marketing e vendas. No final, eu quero que você venda mais. E não importa como você vai vender mais. É através do marketing? É através de um novo setor que nós vamos desenvolver? É através do mix? É através da precificação? É através de evento? Não importa. Eu quero fazer você vender. Inclusive, se você quiser saber como funciona a nossa agência de marketing e vendas, é só apertar o link do WhatsApp aqui embaixo e marcar uma reunião. E nós podemos fazer esse trabalho de mix também na sua loja. Desde o... Tudo que se vende no varejo alimentar, desde o arroz, a carne, banana, detergente, tudo, né? 1 milhão tem tudo. E você imagina, tem que selecionar 12 mil. Então, o varejista brasileiro já começa com esse desafio do o que eu vou colocar na minha loja. Mas a minha pergunta foi o insight mais valioso que o varejo alimentar teve nos últimos tempos. Eu entendo que o insight mais valioso, Bruno, que a gente teve nos últimos tempos foi a importância da inovação no crescimento do varejo alimentar. Porque a gente sempre fala, né, que no mercado brasileiro a gente tem mais de 1 milhão de itens, 1 milhão de produtos passando pelas caixas registradoras do Brasil. Diariamente. Desses, é muita coisa, né? Desses, inovação a gente tem cerca por ano de 25 mil itens. Então, quer dizer, 0,5%, uma percentual pequeno desse 1 milhão. O que você define como produto com inovação? Qualquer variação que não seja simplesmente uma mudança de embalagem. Então, um sabor novo, algo adicional. Né? Então, tem desde grandes inovações, como novos produtos, até extensões de linha, que podem ser novos sabores, novas variações de gramatura, de formatos. Então, tudo isso é inovação. Tudo que é mudança de embalagem, a gente não considera inovação. Então tem 25 mil... 25 mil itens que são de inovação. Então é um percentual pequeno, se você olha desse 1 milhão. Sim. Porém, eles representam 75% do crescimento no ano que eles são lançados. Uau. Então, quer dizer, quando você define quem vai crescer mais e quem vai crescer menos, está muito ligado a tanto a indústria acertar as inovações que ela vai conseguir fazer, quanto o varejo selecionar as inovações corretas para estar dentro das suas lojas. Sim. Então, essa é uma dinâmica... Surreal essa informação que ele está falando. Está atento às inovações de mix, a indústria e o varejo. Cara, é isso que ele descobriu nos dados. Cerca de, todo ano, 25 mil produtos novos surgem. Quantas vezes você fala isso, né? Escuta o fornecedor. Escutar o fornecedor, pesquisar, desenvolver novos setores. Entendeu? Cara, isso que esse cara está falando é ouro, é o que eu falo aqui todo dia. Antes de eu continuar, vamos agora para o texto do LinkedIn, Gabi. Coloca aí o texto do LinkedIn do Michel Jasper, que tem tudo a ver com o que eu estou falando já nas voltas no vídeo. Olha só, vamos cruzar as informações, tá? Olha esse texto do Michel Jasper no LinkedIn. Pausa aí o vídeo. Olha só, tá? Deixa eu pegar aqui, vou ler aqui no meu celular. Vamos lá, e você olha aí, lê aí na tela comigo, ó. Aqui, o Michel Jasper, nosso amigo, top voice no LinkedIn, ele fez o seguinte post. Tem 13 horas esse post. Um amigo meu tem 4 lojas de produtos saudáveis e está enfrentando tanta dificuldade que pensa em fechar 2 delas. Lojas de produtos naturais, vamos lá. Ué, mas como assim? Produtos saudáveis não estão em alta? Esse mercado não está bombando? Sim, está. Só em 2025, a previsão de crescimento é acima de 30%, mas o detalhe é... Esse crescimento não está sendo puxado pelas lojas especializadas, e sim pelos supermercados. Cara, eu comecei esse movimento lá em 2019. Vamos lá. Lembra de alguns anos atrás, quando a seção de saudáveis no supermercado era só prateleirinha escondida com os produtos Diet Light? Quase sempre perto da data de vencimento? Sim, era assim. Hoje o cenário virou. Os supermercados estão abrindo os corredores inteiros dedicados ao saudável, geralmente perto do hortifruti, o que eu falei a vida inteira, com uma jornada muito mais fluida para o cliente. Ele já sai dali com frutas, proteínas, snacks, suplementos, tudo num lugar só. Cara, eu fui um dos primeiros a abrir cadastro na Integral Médica e na Max para supermercados no Brasil. Não tinha o setor de supermercado dentro da Integral Médica. Vamos lá. Sem contar que o varejo supermercadista tem um poder de compra muito maior, porque tem mais tráfego de pessoas, o cliente já está lá, a audiência já está lá, o cara já confia em você, aquilo que eu falo, só coloca o produto que você vai vender. O que garante melhores preços, prazos mais longos e, no fim das contas, um valor mais acessível para o cliente. Ou seja, o canal supermercadista é aquele negócio dentro do negócio que eu sempre falo, né? O canal supermercadista entendeu o jogo e começou a dominar o espaço. Óbvio que o setor ainda tem seus desafios, principalmente se falando em gestão dessa categoria, mas está evoluindo rápido.
As lojas especializadas, se quiserem sobreviver, vão ter que se reinventar. O caminho passa por agregar valor com serviços, parcerias com nutricionistas, já fazia isso lá em 2019 e 2020, com academias, e até pensar em formatos menores em locais estratégicos, estúdios, prédios comerciais e clínicas. Não dá mais para competir só na variedade. Agora é sobre experiência, conveniência e propósito real. Que texto, que matéria do Jasper, né? E eu comentei aqui embaixo, ó, fizemos isso lá em 2019, com a maior seção de produtos naturais a granel dentro de um supermercado, com suplementos encapsulados, sem glúten, nutracêutico e muito mais. Eu comentei no post dele. Foca aqui em produção. E o que acontece? Isso aqui, você tem que ter essa habilidade que eu vou te passar antes de que eu voltar ali na Scantec. Qual habilidade você precisa ter? De enxergar novas demandas, olhar para onde o mercado vai e estar dentro da onda na hora certa. Eu sempre tive uma visão de eu tenho que sair do básico, eu tenho que parar de vender arroz e feijão e eu tenho que saber para onde o mundo vai. Foi assim que nós colocamos a seção de produtos naturais a granel, suplemento, depois eu coloquei encapsulado, sem glúten, DAIX, tudo isso aqui nós já tínhamos há muito tempo. O que a Rede Grande está fazendo hoje, nós já vem fazendo há muito tempo. Então, por isso que eu falo hoje para você, o negócio é sai do básico, vai para o negócio dentro do negócio, implanta novos setores, desenvolva a carteira de cliente, esteja no marketing digital. Cara, que isso aqui que eu estou falando é nem tendência, é atualidade. Então, eu sempre tive essa habilidade de olhar o futuro e falar, o mercado vai para ali. E aqui eu falo novamente, o mercado vai para ali. Sai do básico, que os atacarejos estão chegando, vai fazer o básico, já tem feito o básico, você precisa evoluir no seu supermercado, certo? Pode continuar a produção. Então, tudo batendo, tá? O vídeo do Tomás, da Scantec, o post do Michel. Crie, se você não tem setor de produtos naturais, crie dentro da sua loja. Chame o meu time aqui no WhatsApp, eu te ajudo a implantar. Assiste o vídeo só de produtos naturais a granel, que eu estou colocando aí, ó. Coloca aí na tela a produção. Assista esse vídeo e não pare por aí, eu tenho um vídeo de, olha só, esse outro vídeo, 10 categorias diferenciadas. Vá para o próximo nível. Vá para o próximo nível. É o que eu falo aqui todo dia para você. Vai para o próximo nível. Vai ganhar dinheiro de verdade, cara. Não quer vender essa desgraça só de arroz, feijão, óleo. Não pode falar desgraça, né? Eu falei para a Luciana. Luciana, desculpa, tá? Não vou falar mais desgraça, a nossa cliente lá. Você vai de encontro também com o vídeo do Minas Frios ontem, né? Do Minas Frios, olha o vídeo de ontem. É aquilo, né? Então, vamos lá, próximo. Pode colocar a produção. Como é que funciona desde o momento em que você passa um item desse mercado aí de 1 milhão de itens, quando você passa um item no código de barras, ali, seja de um atacarejo, seja de uma mercearia, você tem o dado de tudo aquilo ali, por exemplo, desde o horário que foi feito, desde o perfil do que foi comprado? Conta um pouco para a nossa audiência do negócio. Excelente pergunta, Bruno. A gente tem toda a informação. O nosso negócio é simples de explicar, depois eu falo do modelo que é super interessante. Mas o negócio é tudo que passa no checkout, quando passa no checkout da loja, em qualquer loja, seja uma mercearia, seja um grande supermercado, um grande atacarejo, de qualquer cidade do Brasil, a gente está em mais de 3 mil cidades no Brasil. Então, num supermercado em Rio Branco, no Acre, tudo que passa no checkout, a gente processa e no dia seguinte, a indústria tem acesso a todas as informações do seu produto que foi vendido naquela loja no Acre. Preço, horário, produto, cesta, todas as informações. Então, quer dizer, a gente consegue, imagina, as indústrias aqui em São Paulo, elas conseguem ver exatamente o que está acontecendo em Rondônia, em Rio Branco, no dia seguinte. Isso é super importante, porque, como a gente falou, eficiência é a chave do sucesso do varejo brasileiro. Então, você ter essas informações em tempo real é fundamental. E hoje é necessário para a sobrevivência, Bruno. Mas, e quais as diferenças que você mesmo pode falar entre as regiões na hora de comprar? Você tem, o Brasil é um país que é super interessante, que a gente vê muitas diferenças de hábitos de consumo. Sim. Até tem uma história super interessante que eu lembro que eu estava com uma rede de varejo da Bahia e eles estavam falando que tinha um projeto, eles estavam discutindo porque estava faltando e teve uma demanda muito grande esse ano de repelentes. Dado as ondas de calor, repelentes foi uma das categorias que mais cresceu, junto com bebidas. E estavam discutindo com a indústria, né? Ele falou, poxa, mas é que tem as temporadas dos repelentes. Ele falou, meu amigo, nós estamos na Bahia, aqui não tem temporada, aqui é calor o ano todo e tem pernilongo o ano todo. Então, tem essas regionalidades que são incríveis assim e que mudam completamente o hábito de consumo. Tem de repelente o ano inteiro. E da mesma forma que você está falando de Bahia, eu lembro que eu conheci você logo num seminário e você estava falando de uma
de uma conclusão que vocês tiraram a partir da tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. Porque vocês tiraram insights ali do consumo, ali do varejo, né? Quais foram, assim, meses e meses depois dessa tragédia? Foi uma tragédia terrível, né, Bruno, que aconteceu. E teve alguns efeitos que nos surpreenderam. A gente, num primeiro momento, a gente tinha entendido que pós-tragédia a gente ia ter uma crise, uma queda do varejo local. O que a gente viu, na realidade, foi o contrário, por um motivo triste, mas foi o contrário. Na realidade, teve um aumento do consumo. Na realidade, o que aconteceu é que você, efetivamente, eliminou todo o estoque de produtos da cadeia, né? Porque você teve aquela tragédia, acabou com as moradias, então desde o consumidor que tinha estoque em sua casa até os varejos locais, você acabou eliminando uma grande parte do estoque. Então, no fim, o Rio Grande do Sul o varejo alimentar acabou crescendo acima da média do Brasil por essa fatalidade, né? Então, são essas conclusões que a gente conseguiu ver aonde a gente ajudou muito as indústrias naquele momento, porque também o que a gente viu foi as lojas que efetivamente estavam fechadas, dada a tragédia, pelo menos temporariamente, e as lojas que estavam abertas para que as indústrias pudessem ajudar no abastecimento. Então a gente fez um trabalho junto com as indústrias de abastecimento no Rio Grande do Sul, que foi super importante naquele momento, que a gente conseguia traquear, né, entender exatamente um dia depois quais lojas permaneciam abertas para a gente enviar recursos, não só vendas, né, mas doação de produtos também, para chegar até a população. Então foi um momento super crítico e importante, mas que eu acho que foi fundamental, porque como plataforma a gente conseguiu unir tanto a indústria com o varejo para atender o consumidor. Ô Tomás, a gente está falando de dado o tempo todo neste bloco, mas a gente não falou de duas das palavras mais faladas do mundo. Eu ia falar até do mundo corporativo, que é uma verdade, mas eu posso até falar que é do mundo. Inteligência artificial. A gente até agora não falou, porque dado é a matéria-prima da inteligência artificial. Eu vou introduzir agora essas duas palavras. Inteligência artificial. Também já me pediram vídeo de inteligência artificial em supermercado. Eu não fiz ainda porque, de fato, é algo tão inovador que você não sabe o que de concreto se aplica em supermercados. Assim que eu tiver algo muito concreto, que eu falo, cara, isso aqui vai dar resultado, eu trago um conteúdo de IA aqui para vocês. Certo? Pode continuar, produção. Qual que é o impacto no negócio? Eu imagino que deve ser quase tudo. É verdade. É até difícil de prever, né, Bruno? Assim, eu consigo ver os impactos de curto prazo, mas é difícil prever os impactos de longo. E acho que vão ser muitos. Mas hoje, o que a AI, a inteligência artificial, representa nos negócios de vocês? Para a gente tem duas utilidades muito imediatas e muito efetivas da AI hoje no negócio da Scantec e no varejo alimentar brasileiro. A primeira tem um aspecto interessante, a gente falou muito de leitura dos produtos, código de barra. Tem um grupo de produtos muito relevante do varejo que pesa entre 30% e 40% das vendas de todas as lojas do varejo, que eles são produtos que eles não têm o código de barra padrão. Porque quando a gente identifica o produto, a gente vai pelo código de barra. Mas que eles não têm. Banana, abacate, alface, eles não têm esse código, eventualmente ele tem um código local, que a gente chama. E era muito difícil. Essa era uma área cega para o varejo alimentar. Então ninguém sabia muito quanto vendia, quanto vendia as outras lojas. E a gente, através da inteligência artificial, a gente consegue ver a descrição do produto e alocar eles e unificar os dados. Então, eu consigo ter uma categoria de banana prata, banana nanica, em qualquer lugar do Brasil, com a mesma visibilidade, tanto para a indústria abastecer, quanto para o varejo entender os consumos. Então, essa primeira utilidade prática, a gente conseguiu desvendar 40% do faturamento do varejo, que antes ficava escondido, ninguém conseguia entender e analisar. Vocês entenderam? Isso é super importante. O que acontece? Quando é código de barra, a Scantec, assim a Nielsen também, eles conseguem extrair qual é aquele produto. Passou lá, Skol 350 ml pelo código de barra. Agora, os produtos pesáveis, cada supermercado tem seu código interno de balança, que muda muito. E aí era difícil para eles computar quanto é que vende, sei lá, em Salvador, Bahia, de batata lavada ou batata inglesa, depende de como você chama. Eles não conseguiam identificar. Com a IA, eles conseguem extrair pela descrição e criar uma venda fixa para batata lavada ou batata inglesa e entender que está falando do mesmo produto. Então isso aqui eu achei muito bom, a IA está ajudando eles nisso. A segunda é mais técnica. Para desenvolvimento, a gente é uma empresa de tecnologia, para desenvolvimento a inteligência artificial ajuda bastante. Os desenvolvedores usam muito para escrever os códigos. No fim, todo o nosso produto, eles são feitos de linhas de código, né? E essa inteligência artificial ajuda muito os nossos desenvolvedores a serem mais eficientes. Então a gente acelerou muito o processo de desenvolvimento interno. Pode falar, pode finalizar. No fim, são esses dois grandes. A gente imagina que vai ter muitas outras novidades, mas hoje a gente já está usando você não plenamente. Consegue, você falou assim, a longo prazo você não consegue fazer uma dimensão aí do que a AI vai impactar no varejo alimentar. É isso? Eu acho, nas nossas vidas, Bruno, eu acho que vai impactar de maneira enorme, é difícil da gente mensurar, vai mudar
o jeito que a gente faz qualquer coisa. Essa é a minha visão. A gente vai mudar tudo. Hoje a gente está vendo esses benefícios e muito rápido, né? Se a gente comparar com as outras revoluções tecnológicas, elas normalmente tinham um momento que ela acontecia, depois voltava e tomava mais tempo para ela se tornar uma realidade, né? A AI não. A AI, a gente vê que a gente começou a falar mais de AI há pouco tempo. Já existe há algum tempo. Muito tempo, na verdade. Mas a gente começou a falar do ChatGPT em novembro de 2022. Exato, acho que foi um clique que virou. E é impressionante, a gente já está usando muito, então a adoção está muito, muito rápida. Você teve quase 2 décadas de Ambev, né? Tive entre Ambev e Bimbev, fora do Brasil. Quer dizer, eu imagino que foi um período ali. Qual que foi a importância dessa passagem para o trabalho que você faz hoje? Você lidava diretamente com dados? Lidava, principalmente, sempre lidei com tecnologia dentro da Ambev. Eu entrei lá nos programas trainees tradicionais, exato, lá nos anos 2000, dentro da Ambev, né, muitos anos atrás. E eu sempre trabalhei. E naquela época, a gente vinha de uma fusão de Antártica e Brahma, que formou a Ambev. E naquele momento... Veio dos primórdios, então. Dos primórdios. Exatamente. E naquela época, o grande desafio era a integração, né, de duas companhias muito diferentes. Então, eu trabalhei muito na área comercial, mas principalmente com tecnologia, na integração de sistemas, unificação de sistemas, unificação de equipe de vendas. E assim foi minha jornada na Ambev, porque foram ciclos de fusões dentro da companhia, nesse momento nacional, mas depois internacional, com a Anheuser-Busch, né, a Budweiser, emblemática lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. E eu sempre trabalhei com tecnologia voltada para a área comercial. Nos últimos anos, a gente tinha desenvolvido uma plataforma, que já comecei a trabalhar com plataforma de tecnologia, que era o BIS, que era uma plataforma de venda B2B, da indústria e varejo. Então eu já estava trabalhando com plataforma e tecnologia quando surgiu a oportunidade da Scantec. Eu fiquei encantado com essa oportunidade. Eu vi o quanto a gente podia eliminar deficiências. Então eu acredito muito no propósito da companhia. Então nesse dia eliminar essa ineficiência do varejo à indústria brasileira, que no fim o consumidor que acaba pagando essa ineficiência. Então eu me encantei com esse projeto, Bruno. E você falou dos anos 2000, né, da sua entrada lá, 2000, 2001. Qual que foi a maior revolução no varejo desde 2000, da sua entrada, do seu início profissional numa empresa de varejo? Verdade. Acho que a maior revolução que a gente teve até o momento, sem dúvida, foi a multiplicação de canais. Então, se a gente olhar o varejo alimentar brasileiro, ele tinha menos canais e mais definidos, e você tinha consumidores com uma jornada em canais muito específicos. Hoje em dia o que a gente vê é uma multiplicação de canais, Bruno, e todos são relevantes para o crescimento. Então a gente vê desde o atacarejo que a gente comentou, a loja de bairro, né, que a gente vê esse crescimento das lojas regionais, desde lojas de condomínio, então são micro lojas de condomínio, até o e-commerce, que vem se tornando mais e mais relevante. Ele ainda é pequeno no varejo alimentar, mas com um crescimento muito grande. A gente vê que, super interessante, o e-commerce ele é pequeno, mas ele tem um crescimento de duplo dígito. Tá. Então ele vem se tornando relevante. O varejista está olhando aqui... Falando números brasileiros. Números brasileiros. Mas isso qual que é a explicação? O brasileiro ainda gosta de fazer a compra ali Ele gosta. De ir no supermercado, ele gosta. Comprar... Principalmente itens que têm inovação. A gente fez esse estudo, tem 2 características que levam o consumidor brasileiro à loja física. Uma, o que a gente chama de perecíveis. Então ele gosta de escolher os produtos perecíveis, como frutas, legumes, verduras, e isso é super importante. Carnes, é importante ele estar dentro da loja. E a segunda é para descobrir inovações. Então, as lojas físicas brasileiras, isso é super interessante, elas estão passando por uma revolução também, que elas não estão sendo mais abastecimento, elas estão focadas em experiência. E isso é fundamental, porque hoje o consumidor brasileiro vai na loja física para ter a experiência de compra, não é para abastecimento. Então teve essa migração. Olha só, por que o consumidor brasileiro ainda não compra muito do e-commerce? Por 2 fatores. Um, pelos perecíveis, que ele gosta de ver o produto perecível, e o outro pela experiência de compra, de estar lá no supermercado. Mas para ele gostar da experiência de compra, a loja tem que ser agradável. Limpa, organizada, abastecida. Cara, o cliente encontrar de tudo, coloca aqui, produção, ó, os 18 pontos da experiência de compra. Sua loja tem que ser isso aqui, cara, experiência de compra. Por isso que o Taust cresce pra caramba, o Andorinha, o Trimais, o Confiança, os caras que eu sempre falo. Que você vai comprar na loja dos caras é uma verdadeira experiência de compra. E é isso que inovação que ele está falando, né? Que é o mix, é o produto diferente, é algo que ele não vai ver tão fácil no e-commerce. Então, cara, a sua loja tem que estar pronta para receber, loja bem iluminada, que eu falo sempre, entendeu? É isso, cara. Esse vídeo aqui é fantástico. E o que ele falou da multiplicação do canal, por que o cliente vai até a loja, e você tem que estar a sua loja pronta para isso. Um bom perecível, uma boa experiência de compra. Qualidade nos perecíveis, experiência é o que eu falo sempre. Tá? E antes de eu continuar,
Nós vamos falar do nosso parceiro, nosso patrocinador FGF. Se está procurando uma empresa de contabilidade especializada em supermercado, super indica o FGF. O link está aqui embaixo, é só chamar eles aí e falar que foi indicado aqui pelo Thiago Vieira. Pode continuar, produção. Ação também no perfil e no propósito da visita na loja física, que é super interessante. E é um ponto relevante que a gente vê alguns varejistas conseguindo se adequar a essa nova realidade e ter sucesso. Vocês tiveram um aporte bem significativo nos últimos tempos, né? De 200 milhões de reais de uma empresa de private equity, né? Exatamente. Para onde foi esse dinheiro? O que vocês fizeram? Esse dinheiro ele foi focado em duas grandes frentes para a gente. Foi para reforçar os produtos da nossa plataforma. Então a gente via que já tinha uma adesão muito grande, tanto da indústria quanto do varejo, aqui, principalmente no Brasil, né? O Brasil hoje é o nosso maior mercado, é o maior mercado da Scantec, longe do segundo. Então a gente usou esse investimento para reforçar os produtos da nossa plataforma, tanto para o varejo quanto para a indústria. E uma segunda parte foi para a expansão internacional da companhia. A gente tem muitos clientes que atuam em outros mercados da América do Sul, e esse produto que a Scantec oferece, que é essa leitura quase real time, né, com um dia de diferença do que é vendido, é um produto novo, foi uma inovação que não existe em outros países. Então, nossos clientes multinacionais que estão no Brasil, eles demandam que a gente vá para outros países oferecer o mesmo serviço. Porque eu falei no começo, né? A empresa é do Uruguai. É uruguaia. Foi para a Argentina e hoje o Brasil representa o que nos negócios globais? 70%. 70%? É muito. Ele vem crescendo, o Brasil cresce mais de 70% ao ano, então cresce muito. Esse crescimento é porque o país, evidentemente, é muito maior ou porque os empresários dos mais variados setores, eles têm interesse em dados para ter insights? Acredito muito nos dois fatores, Bruno. O país é muito maior. O Uruguai, a gente tem uma participação muito grande no Uruguai, mas o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Então é um país muito menor. O Brasil, além da dimensão maior, é um país muito difícil de operar, até por esse tamanho, com muitas regionalidades, como a gente conversou aqui. Então eu acredito muito nesses dois fatores. O tamanho, mas também a necessidade de dados para você conseguir operar num ambiente tão complexo como é o Brasil. Ô Tomás, aqui no Brasil são quantos funcionários? Mais de 1.000, né? São 1.050 funcionários aproximadamente. 1.050. Se pegar os outros países, dá 1.600? 1.600 aproximadamente. Tá. Então, são mais de 1.000 profissionais que você comanda. O que você mais valoriza na hora de contratar um profissional? Isso tem muito do perfil da companhia. A gente é uma companhia que a gente gosta de fazer, né? E daí tem perfis diferentes, a gente gosta muito de fazer. Então, para mim, um dos principais fatores é a proatividade do funcionário. Então, a vontade de fazer e de transformar. Essa, para mim, é a principal característica e que nos une como Scantec, não só no Brasil, como no mundo. A maior parte das vagas é para desenvolvedor? O que é? Todo o nosso desenvolvimento hoje está no Uruguai. As nossas vagas aqui são para produto, então a gente tem muita gente trabalhando com produtos aqui e atendimento, tanto do varejo quanto da indústria. Porque um diferencial nosso da Scantec é que o dado em si ele é importante, mas entender os dados é fundamental. E a gente está nessa jornada, né, de digitalização do varejo brasileiro. Então, ter as pessoas para auxiliar nossos parceiros, tanto indústria quanto varejo, nessa jornada é fundamental. Eu fiz a pergunta há pouco, né, do insight mais valioso aí que o varejo alimentar teve a partir dos dados que vocês colectam. Agora vou mudar um pouquinho a questão. Qual foi uma mudança maior que um dos clientes teve a partir do dado, a partir do momento que ele teve um insight? Você consegue identificar alguma história aí de um varejista, de um cliente de vocês que teve uma mudança aí significativa? Você contou de uma história lá da Bahia, né, dos repelentes, né? É verdade. Você tem uma... Poxa, a gente tem várias histórias super interessantes, Bruno. Uma que eu acho reveladora da indústria. A indústria, a gente estava discutindo os números e olhando, e muitas vezes a gente via que você às vezes se cerca muito nos produtos que você conhece. E muitas vezes você não consegue ver produtos que eventualmente estão entrando no mercado com outra proposta, mas que o consumidor está migrando. Porque no fundo, o consumidor não é feito de compartimentos, né? Então, não é que ele olha, vou comprar um refrigerante zero, vou comprar um refrigerante zero de qual marca? Ele fala, vou comprar um refrigerante zero, eventualmente vou comprar um suco, eventualmente vou comprar uma água com gás, então, eventualmente água de coco. Então, você tem outras categorias que competem e muitas vezes, quando você está muito focado num segmento específico, você não vê essas coisas acontecendo ao redor. Então, acho que dos grandes insights que a gente viu é essa possibilidade dos nossos clientes darem um passo para trás e olharem o todo, a floresta toda, para decidir aonde vai plantar as árvores. Então, acho que esses são os grandes insights, essa possibilidade. E isso só os dados permitem, porque senão é impossível, humanamente. Eu venho de 20 anos, antigamente a gente tomava decisões muito mais baseadas em experiência. Intuição, intuição também. Experiências também. Intuição e experiência. E hoje... Quer dizer, isso é uma outra revolução do mercado desde os anos 2000.
Esse lance aí é interessantíssimo que ele acabou de falar. Por exemplo, a Coca Zero hoje está vendendo pau a pau com a Coca normal. Já até passou. E isso aí, o dono do mercado que não está atento a dados, ele não entende isso. Então ele vai perder venda na loja. Por isso você tem que olhar relatório, mix, tudo isso daí. E a Coca-Cola, o que a Coca-Cola faz é genial. Ela faz isso de se colocar de fora e olhar para o todo. Tanto é que a Coca-Cola comprou empresa de água, que é a Cristal, comprou a Del Valle, que é de suco, a Mate Leão. Cara, foi comprando todos os concorrentes do produto refrigerante, energético. Então, o que a Coca-Cola faz sobre isso é gigantesco. Então, assim, ele não olha só, a Coca-Cola não olha só para concorrente de refrigerante. Ela olha para concorrente de bebida líquida. Você tem noção do que o que a Coca-Cola faz? É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer ali, que o Tomás está querendo dizer. Pode continuar, produção. Hoje você tem o dado. Exatamente. Que você consegue tomar decisão mesmo a partir dos dados. Exatamente. Eu me lembro nos anos 2000 que você tinha até uma discussão de narrativas, porque você não tinha informação e você criava uma teoria, testava e eventualmente ela funcionava ou não, mas olha o ciclo que isso leva. Hoje não. Hoje você tem o dado, você consegue analisar e entender exatamente o que está acontecendo. Isso é fundamental. Hoje, para operar no Brasil, você precisa ter isso, senão não consegue. Dado e informação. O negócio vale ouro, né? É super fundamental. Acredito que hoje nós temos mais de 340 empresas, indústrias parceiras nossas. E esse número só aumenta. A gente vê, porque é fundamental, e eu vejo isso desde as indústrias mais sofisticadas até as indústrias familiares. Cada vez mais elas vão vendo a importância do dado para a gente gerir o negócio aqui dentro do Brasil. É fundamental. Tomás, quem são suas referências no mundo dos negócios, na vida? Eu tenho diversas... Então, gente, cara, que vídeo fantástico, que é mais um vídeo de validação do que nós temos pensado aqui. Eu estou em conversa com eles, com a Scantec, com a Nielsen, para que o dono do supermercado tenha acesso a esses dados. Imagine você saber que você vende apenas 30 marcas ou 30 SKU de biscoito na sua loja, onde a sua praça tem potencial para vender 150 SKU de biscoito, e você ignora ter esse mix aí na sua região, e você está perdendo venda. Então, hoje nós já fazemos esse trabalho, mas é um trabalho usando uma base de produtos. Eu quero trazer isso cada vez mais fino para atender qualquer estado do Brasil, para você não perder dinheiro na mesa com produto que você não tenha dentro do seu supermercado. Ou, dado que eu tenho espaço numa loja para um determinado número de SKUs, quais são os principais SKU que vai caber dentro dessa minha loja? Entendeu? Cabe 7.000 SKU, quais são os principais 7.000 mais vendidos na minha cidade? Cara, essa informação vale ouro que eu estou atrás, e eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir, e porque no final das contas eu quero ver você, dono de mercado, vender mais, lucrar mais, prosperar mais com eficiência, que é como o Tomás falou, com eficiência, você ter o produto certo no lugar certo, mais todos os 7 pilares. Então, nesse vídeo nós falamos sobre experiência de compra, sobre mix, sobre qualidade nos perecíveis, inovação. O Tomás falou muito sobre inovação e diferenciação. Só não falamos muito sobre precificação, e depois tem ação comercial e marketing. Então, que são os pilares, né, que nós executamos na nossa agência de marketing e vendas. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei de assistir, estava estudando ele hoje à tarde. Eu falei, vou trazer para a galera do YouTube. Esse vídeo aqui do Tomás, cara, é surreal o que esse cara está falando. E no início do vídeo ele fala também sobre qual o nome? É Bruno o nome do rapaz, do âncora? Fala sobre o CEO do Atacadão. E eu vou trazer também, que é o Stefano, só que ele fala um pouco espanhol. Eu escutei os dois, tá, hoje já. O do Stefano e do Tomás. Só que o do Stefano é um vídeo mais longo, de 1 hora. E ele fala muito arrastado espanhol, então não é bom a didática tão boa, mas eu vou trazer ainda para você entender, porque nós já vimos o do Belmiro, certo? Para onde o açaí está indo. Você tem que ver para onde o Atacadão está indo, que o Atacadão é uma das maiores varejistas do Brasil, o Carrefour, né? O Carrefour em si, como um todo. Que hoje 70% do Carrefour, do faturamento do Carrefour é Atacadão. Então eu vou trazer também esse, dentre outras matérias que nós temos aqui. Espero que você tenha gostado. E é isso aí, é nóis. Esse aqui foi mais um vídeo, cenário novo. O gato não apareceu hoje, mas qualquer dia vocês vão ver eles aqui. Até mais, tchau, tchau.